Olá pessoal, Veríssimo do canal Papo Veríssimo, gravando mais uma live para o canal. E dessa vez eu vou falar dos oradores, dos grandes oradores brasileiros, né? Modernamente, né? E um pouco, retroagindo um pouco mais. Eu começo falando sobre Getúlio Vargas. Getúlio Vargas tinha o dom da palavra. Ele falava e convencia. Porque na oratória não é só falar, você tem que convencer, que é complicado. Falar todo mundo fala, agora é convencer a pessoa cair na sua ideia e seguir. Né? Então Getúlio sabia fazer isso. O outro maravilhoso, que está nos anais aí da história, Santiago Dantas. Esse era um dos melhores. Santiago Dantas. Depois tivemos o Carlos Lacerda, fera também na oratória. Não é? Então, foram 3. O quarto é o Leonel de Moura Brizola. Esse aí eu tive o prazer de ouvi-lo falar ao vivo. E tem uma peculiaridade com relação a Brizola, que ele seguia, eu acho, que é a mesma técnica do nosso menino lá da Cuba, Fidel Castro. Discurso de Fidel era 3, 4, 5, 6 horas, sem parar. E Brizola fazia a mesma coisa. Brizola, quando começava a falar, ia embora, não tinha tempo não. E a plateia não arredava pé para ouvi-lo. Não é? E no final, estou falando de todos esses oradores aí, você não extraía nada, era um blá 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 do cão, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá, e você não era bom de ouvir. Mas no final o quê? Discurso foi que eu ouvi, não sei. Era muita discussão, muita uma fala lá sobre o imperialismo norte-americano, é um negócio de louco. E você ficava naquela ladainha, ouvindo, e não tinha um resultado assim, de sair caldo. Espremer se saía alguma coisa, não saía. Mas as pessoas, inclusive eu, gostavam de ouvir, né? Aquela ladainha toda, aquele blá blá blá, né? Então, nesse vídeo, fiz menção a esses 3 grandes oradores brasileiros. Eu estou fazendo até esse vídeo porque eu já estudei oratória, né? Tinha um tal aqui no Rio de Janeiro, Simon Weintraub, era famoso na década de 80, era oratória, as técnicas que ele ensinava, impostação de voz, esse aqui, oratória, impostação de voz. Ele era fonoaudiólogo, me parece, tratava de voz rouca, gagueira, ele curava a gagueira, não? Pessoas com falas muito rápidas, ele também cuidava. Tinha um treinamento. Simon Weintraub, não sei que fim levou esse moço, ele tinha anúncio, tinha alunos pra caramba, não é? Aí eu gostava disso, né? Uma vez eu fiz um tal que eu já me referi, Tagasai. Era um pessoal que vinha de Brasília ministrar curso aqui no Rio, e eu me inscrevi, né? Lá era memória mnemônica, não é? Interessante isso. Primeira aula que eu fui, eu fiquei encantado. Ele pediu para a turma da sala dizer várias palavras, várias, 200, né? Ao todo foram 200. Ele fazia umas colunas assim, de 1 a 10, e as pessoas iam falando, fazia outra coluna de 1 a 10, tal. Eram 20 colunas, de 10 a 200 palavras, não importa quais sejam, de animais, de carro, de tudo, de árvores, né? De nomes pessoais. E eu sei que ele, enquanto ele escrevia aquilo que os alunos iam falando, ele já gravava, coisa de louco. Isso é técnica. Ia gravando, né? Eu sei que... Deixa eu botar minha lupa aqui. Eu sei que no final das 200 palavras, ele
virava-se de frente para a turma e pedia para qualquer um escolher um número desses 200. Ele queria só que dissesse a coluna qual era. Aí você dizia jacaré. Em que coluna estava o jacaré? Na 11ª. Né? O jacaré estava na 11ª coluna. Então o aluno dizia, 11ª coluna, qual é a palavra? Ele, jacaré. Não errava uma. Isso é um negócio do cão. Não demora uma semana não. Enquanto escrevia, ele gravava na mente aqueles números. Só que é uma técnica, porque tinha que ter as colunas, né? E na coluna eu sei, primeira, segunda até 10 e subindo mais 10. Ou seja, era 20 colunas, 20. 19ª, terceira palavra, ele dizia, abóbora. E eu me encantei com isso, né? Por isso, e eu digo, eu vou estudar. Estudei, fiquei estudando lá, fiz, foi legal. Você melhora, desinibir. Uma das coisas mais difíceis é você falar em público. Não pensa que é fácil, não. Pega uma plateia de 500 pessoas e falar para ver se você não treme na base. Com medo de errar, com medo de gaguejar, com medo de esquecer. Os cantores, mesmo os cantores populares, tradicionais, na hora que sobe o palco tem um calafrio. Todos eles. Não tem, né? Às vezes você vê desinibido, nada, aquilo é timidez. É timidez que está cometendo. Ninguém enfrenta 1000 pessoas e vai lá e... Não tem chance. Sente o frio na barriga. Entendeu? Não é tão simples assim. Então, toda essa minha fala é para dizer que eu tenho um respeito enorme para essas matérias, né? Oratória, impostação de voz, falar em público, memória mnemônica, né? Isso tudo são atributos que alguns já nascem com eles, né? E outros têm que estudar as técnicas para usufruir dos benefícios disso que eu acabei de falar, ok? Isso é mais um.